Olá! Hoje vamos falar sobre o que o seu corpo tem realmente a ver com as suas dificuldades de relacionamento. Neste vídeo, nesta conversa, eu quero mostrar-lhe que realmente o seu corpo pode estar na base das suas dificuldades de relacionamento. Eu quero que você saia daqui com ideias para começar a construir já, a partir de hoje, um bom relacionamento, esse relacionamento que você quer ter na vida e que você saia daqui podendo fazê-lo a partir da relação com o seu corpo. Eu não sei exatamente qual é a importância que você dá ao seu corpo, se você é daquelas pessoas, daquelas mulheres que acha que o corpo é tudo numa relação, que realmente é o corpo que vai atrair uma pessoa para um relacionamento, ou se você é daquelas mulheres que não acredita nisso e que acha que o corpo não é importante, não dá importância ao corpo numa relação. Então, pode ser que você ache que o seu corpo facilite ou dificulte as suas relações e, independentemente disso, eu quero dizer-lhe que o corpo é fundamental numa relação. O corpo é a sua casa, é a sua ponte de relação com o outro. Então, a relação que você tem com o seu corpo, ela pode sim facilitar ou dificultar uma relação com alguém. A forma como você se relaciona com o seu corpo vai determinar a forma como você se sente na relação com o outro. Vai ditar, determinar a qualidade da sua relação com alguém. Então, se eu me sinto bem com o meu corpo, se eu estou conectada com ele, se eu escuto as necessidades do meu corpo, sei o que é que o acalma, sei o que é que o regula, sei o que é que lhe faz bem, o que é que não me faz, sei quais são os limites do meu corpo, sei o que é que me dá prazer, o que é que me dá alegria, conheço as minhas sensações desconfortáveis, o que é que as ativa. Se eu tenho essa facilidade, essa conexão com o meu corpo, naturalmente, consequentemente, eu vou ter muito mais facilidade para estar numa relação com alguém. Eu vou saber muito mais facilmente, numa relação com alguém, o que é bom para mim, o que é que não é bom para mim, até onde é que eu posso ir ou não, de que maneira é que eu quero ser tratada ou não. Eu vou também, através do meu corpo, conseguir sentir muito mais facilmente a outra pessoa, vou estar mais presente na relação com a outra pessoa, vou ter muito mais facilidade para me entregar, para estar inteira na relação. Então, o corpo, a relação que eu tenho com o corpo, a relação que você tem com o seu corpo, é muito importante, é muito determinante na qualidade e na facilidade ou dificuldade da relação que você vai estabelecer com alguém, num relacionamento amoroso. Por outro lado, se eu me sinto mal com o meu corpo, se eu ignoro, se eu me abandono, se eu rejeito e excluo o meu corpo, se eu não tenho qualquer relação com o meu corpo, se eu vivo desconectada do meu próprio corpo, naturalmente, consequentemente, vai ser muito mais difícil eu entrar numa relação com alguém, porque o nosso corpo é parte da relação. Eu não posso ir me relacionar com alguém sem corpo. Eu até posso ir, mas a qualidade da relação, com certeza, não vai ser a melhor, não vai ser boa, porque eu vou estar desconectada, vou estar a excluir uma parte tão importante de mim. Entende? Se eu vou desconectada, se eu vou desligada, infeliz comigo mesma, com o meu corpo, é como se eu vou só metade, eu vou só cabeça para a relação, eu vou construir uma relação mental. E uma relação amorosa, uma relação séria, saudável, com alguém, com um parceiro, tem que ser uma relação inteira, onde você está na cabeça, mas está no seu corpo também, está nas suas emoções também. Então, é muito importante a gente falar do corpo, olhar para o corpo e estabelecer uma boa relação com o nosso corpo como uma parte da construção do relacionamento que você quer ter na vida com alguém. É o corpo que sente a relação, é o corpo que vive a relação, não é a cabeça. E sobre isto, sobre este tema do corpo, eu acho que é muito importante não confundir a sua relação com o corpo com a sua imagem externa. Muitas mulheres confundem isso. Muitas mulheres acham que
Quando a gente está a falar do corpo, acham que a gente está a falar de imagem, de beleza. Quando eu falo que o corpo é muito importante num relacionamento, é muito importante na construção da relação que você quer ter na vida com alguém, quando eu falo disso, eu estou a referir-me à relação com o seu corpo. Não estou a falar se ele é acima ou abaixo do peso, não estou a falar se ele é alto ou baixo, não estou a falar se ele é bonito ou menos bonito. Estou a falar da sua relação com o seu corpo, independentemente da beleza, independentemente do peso, da altura, do que seja. Então, é o momento de você avaliar como é que é para si, como é que tem sido para si viver no seu corpo. Você tem com o seu corpo uma relação de satisfação, de alegria? Ou você tem uma relação de insatisfação, de exclusão? Será que você está conectada com o seu corpo? Está ligada a ele? Está realmente a viver no seu corpo? Ou será que você está desconectada do corpo? Está desligada dele na maior parte do tempo? Será que você se aceita sendo quem você é, tendo o corpo que você tem? Ou será que você é a primeira a se criticar, a se deitar abaixo, a não se querer ver, a não se querer olhar no espelho? É momento de você avaliar isso. Como é que tem sido? Como é que é? Desde que nós somos crianças, nós somos muito treinadas para não escutar o corpo, para não atender às necessidades do corpo. Nós somos treinadas para nos desconectarmos do corpo. Eu sempre lembro daquele exemplo de quando nós andamos na escola primária e desde tão cedo somos impedidos de ir à casa de banho no momento em que a gente tem vontade de ir. A gente só pode ir no intervalo. A gente só pode comer no intervalo. É um exemplo de como tão cedo a gente começa a anular os sinais, as necessidades do corpo e às vezes precisa de se desconectar para não sentir essas necessidades. Há mulheres que dizem que se sentem bem, mas na verdade o sentir-se bem é não sentir desconforto. Eu quero dizer que não sentir desconforto não é sentir, não é sentir-se bem. Sentir-se bem é realmente sentir as sensações do seu corpo, saber nomeá-las, saber onde é que elas surgem no seu corpo, o que é que as estimula, o que é que elas comunicam. Isso é sentir o seu corpo, é saber escutar o seu corpo. Eu vejo tantas mulheres entrarem em relações desconectadas do seu corpo. Eu vejo tantas mulheres a viver desconectadas no dia a dia, num piloto automático, e nas relações, numa relação com alguém, numa relação amorosa, essas mulheres desconectadas do corpo, elas não sentem nem a dor e nem o prazer. E quando uma mulher entra num relacionamento desconectada do seu corpo, ela entra no relacionamento só na cabeça. E numa relação, isso impede-as de estar realmente inteiras na relação, impede-as de estar presentes, impede-as de sentir prazer. Sabe? Quantas mulheres eu escuto que não sentem prazer na relação com o seu companheiro, com o seu parceiro, que não sentem prazer quando estão a conhecer alguém, quando estão a conhecer um potencial parceiro de relacionamento e avaliam isso como: esta pessoa não é interessante, não me ativa, não me sinto atraída por ela. Mas o que a atrai? É o outro que não me atrai ou sou eu que perdi essa habilidade de me sentir atraída, de sentir o meu corpo? Será que é o outro que não é interessante e atrativo ou sou eu que estou tão desconectada do meu corpo que nem sinto o prazer? Então é muito importante que neste caminho de preparação de um relacionamento sério e saudável com alguém, nesta construção, você possa começar a partir de si mesmo, a partir da relação com o seu corpo, você possa começar a construir essa relação séria e saudável, começando por construir essa relação séria e saudável com o seu corpo, observando, avaliando, saindo desse lugar de desconexão. Também é comum algumas mulheres referirem que entram em relacionamentos tóxicos em que são desrespeitadas, são abusadas, são ultrapassadas, invadidas nos seus limites. E muitas vezes isso tem a ver exatamente com essa desconexão,
com essa incapacidade de sentir a dor e o prazer, de sentir os limites, as necessidades do próprio corpo. Então, uma mulher desconectada numa relação, ela fica muito mais facilmente à mercê disso, desse desrespeito, desses abusos. Então, é muito importante olhar para isso, cuidar disso, trabalhar sobre isto. Quanto mais desconectada eu vou para uma relação, mais eu estou à mercê de ser invadida, desrespeitada, mais isso me desconecta e torna-se assim uma bola de neve. Então é importante olhar para isso. Será que eu estou conectada ou desconectada? E em relação à insatisfação, que é uma outra dimensão negativa da relação com o corpo, e que muitas mulheres sentem, muitas mulheres vivem insatisfeitas, entram numa relação com alguém, sentem muita vergonha, sentem muita dificuldade de se expor, não estão à vontade, não relaxam, não se entregam. São as primeiras a se achar pouco atraentes, nada atraentes, sempre numa comparação, num medo de que a qualquer momento vão ser traídas ou trocadas por alguém mais bonito, melhor. Então, esta insatisfação, ela é muito prejudicial também, ela atrapalha muito uma relação, a fluidez, a construção de uma relação séria e saudável, porque essas mulheres insatisfeitas, elas vão para a relação nessa insegurança, nessa exclusão de uma parte delas. Elas vão, mas elas acham que não são suficientes. Elas vão, mas elas querem esconder o corpo delas. Essas mulheres que são críticas consigo mesmas, elas tendencialmente vão atrair também, pela dinâmica de espelho das relações, elas vão atrair pessoas tendencialmente mais críticas, mais tóxicas. Por isso, elas acabam também por reforçar ainda mais a sua insatisfação, a sua baixa autoestima e o seu sentimento de que não são suficientes. E também aqui entramos numa bola de neve. Então, é muito importante cuidar disto antes de entrar numa relação com alguém. Trabalhar isto dentro de si, sabendo que trabalhar isso dentro de si é construir já a relação que você quer ter na vida com alguém, uma relação séria, saudável, profunda, íntima, de inteireza. Então comece a fazer essa construção dessa relação que você sonha, que você quer, a partir de hoje, a partir da relação com o seu próprio corpo. E saiba que isto é algo que é importante para todas nós. Isto não é algo que acontece só com as mulheres que estão fora dos padrões idealizados de beleza. Não é. Ser bonita dentro daqueles padrões que nos tentam incutir de beleza, ser mais atraente, não livra, não liberta uma mulher de se sentir insatisfeita com o próprio corpo. Não faz com que uma mulher viva mais conectada com o seu próprio corpo. Porque uma boa relação com o corpo, ela parte de dentro, ela nasce dentro. Ser muito bonita, estar dentro do peso ideal. Pode ser que essa mulher viva profundamente infeliz, insatisfeita com o seu corpo, altamente desconectada. Da mesma maneira que uma mulher que está fora dos padrões idealizados de beleza, essa mulher pode viver perfeitamente conectada com o seu corpo. Não importa qual é o seu corpo, qual é o seu peso, qual é a sua beleza, não importa isso. Importa a relação que você tem com o seu corpo. Porque dependendo dessa relação que você tem, você também vai ficar mais bonita, mais atraente, sabe? Você vai ter vontade de cuidar do seu corpo, se você tiver uma boa relação com ele. Para todas nós, para que nós possamos realmente construir uma relação séria, uma relação saudável com alguém, uma relação em que a gente se sinta inteira, à vontade, em que a gente se sinta bem com o nosso corpo, onde a gente se sinta aceite, onde a gente sinta através do corpo alegria, prazer de estar com o outro, de estar numa relação com alguém, num momento de intimidade com alguém. Para todos nós que queremos isso, desenvolver, melhorar a relação com o corpo é muito importante. E mais uma vez eu repito, você pode e deve começar isso agora. Não precisa de estar já a começar uma relação com alguém, de estar na relação com alguém, conhecer alguém. Não precisa de esperar por isso. É recomendável até que você comece já, para quando você encontrar alguém, você já ter essa parte construída dentro de si, você já ter isso assumido, saudável dentro de si. Isso vai contribuir para que a relação com essa outra pessoa que você vai encontrar, vai contribuir para que a relação tenha muito mais facilidade, probabilidade de dar certo, de ser séria, de ser saudável. Como é que eu posso então começar a construir uma boa relação com o meu corpo,
no sentido então de já avançar etapas e começar a construir esse relacionamento sério e saudável que eu quero ter na minha vida. Há muitas possibilidades. Eu vou deixar aqui algumas ideias para que você saia daqui sabendo por onde é que vai começar a estabelecer uma melhor relação com o seu corpo. A primeira forma que eu quero sugerir é que você comece a olhar para o seu corpo como o seu companheiro mais importante. Olhar para o corpo como a sua casa, aquele que está sempre consigo, aquele que a acompanha desde que você nasceu e que vai acompanhá-la até o resto da vida. Quando você olha para o seu corpo e percebe que, de facto, é ele que está sempre consigo, é ele que lhe possibilita, que lhe permite tantas e tantas coisas na vida, tantas vivências, tantas construções, conquistas. Quando você olha para o seu corpo e percebe que é ele que a sustenta, você pode mudar a perspectiva, o olhar que você tem sobre ele e você pode começar a se disponibilizar, a ter vontade de cuidar melhor desse seu companheiro. Cuidar mais saudavelmente para que ele possa manter-se. Você olhe para ele como esse companheiro e não como um inimigo, não como esse que está sempre abaixo, que é inferior, que nunca é suficiente. Olhando para o seu corpo dessa forma, procure querer bem ao seu corpo, querer fazer-lhe bem, querer respeitá-lo. É o mínimo que você pode fazer por ele, por tudo o que ele já lhe permitiu viver na vida. A segunda ideia que eu quero deixar aqui para você poder começar a ter uma melhor relação com o seu corpo é que você se abra à possibilidade de curar dentro do seu corpo aquilo que lhe dói, aquilo que ficou doído, as marcas traumáticas que você tem no seu corpo desde o início da sua vida até hoje. Em algum momento da sua história, poderá ser que você tenha vivido experiências difíceis, traumáticas, e tudo isso ficou no seu corpo, ficou uma marca, uma sensação no seu corpo. Tudo isso poderá ter sido tão intenso e tão frequente que você, por isso, se desconectou. Às vezes é essa a razão da desconexão. Demasiadas marcas traumáticas, demasiada sobrecarga emocional. Então, quando eu falo aqui de você se abrir à possibilidade de curar isso que está dentro do seu corpo, que a fez se desconectar, que a fez acreditar que o seu corpo não é suficiente, eu falo de você ir buscar a origem, você buscar um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento, para perceber onde é que mora a origem dessa insatisfação, dessa desconexão, dessa vergonha, dessa inadequação, dessas críticas, onde é que está a origem disso? E descobrir a origem e cuidar dessa origem, curar essa origem, essa raiz, para que você possa realmente ter uma outra relação, uma boa relação com o seu corpo. O terceiro caminho que eu quero deixar para que você possa desenvolver uma boa relação com o seu corpo ou reconectar-se novamente com o seu corpo é o caminho de você resgatar o prazer e a alegria através do corpo. Porque se a gente se desconecta, a gente precisa de voltar, de se reconectar com o corpo. E a melhor forma de você fazer isso é através dos seus sentidos, dos seus cinco sentidos. Então procure descobrir, faça uma lista de quais são as coisas que lhe fazem bem, que lhe dão prazer, que despertam alegria, que a fazem sentir-se bem através dos seus sentidos. Então, por exemplo, através do olfato, o que é que através do olfato lhe traz uma sensação de alegria, de prazer? Será que um cheirinho a lavanda? Será que o cheiro do café, o cheiro do pão? Será que um cheirinho do perfume de alguém que eu gosto muito? O que é que através do sentido tátil, o que é que lhe traz prazer e alegria? Será que é uma mantinha quentinha? Será que é o pelo do seu gato? Será que é a sensação da relva nas suas mãos? O que é? Através da visão, o que é que você gosta de contemplar? O que é que faz bem aos seus olhos, ao seu olhar? Através da audição, o que é que você gosta de ouvir? O que é que lhe traz, através da audição, uma boa sensação para o seu corpo? E através do paladar, o que é que lhe faz? O que é que lhe dá prazer e alegria? De que maneira é que você pode, através do seu paladar, voltar a resgatar as sensações de prazer e de alegria? Então, a minha proposta é que você descubra quais são
os caminhos que podem, através dos seus sentidos, dos seus 5 sentidos, quais são os caminhos que podem levá-la novamente a sentir prazer e alegria no seu corpo. E depois que você descobrir isso, faça isso, use esses estímulos diariamente para você, diariamente, resgatar esse prazer, essa alegria, essa conexão com o corpo. Porque é por aí que você vai começar a voltar a sentir o corpo, voltar a sentir o prazer. O quarto ponto para você melhorar a sua relação com o seu corpo é dar-lhe a oportunidade dele descarregar o stress, descarregar a sobrecarga emocional que às vezes ele suporta há tanto tempo, por tanto tempo. Então, dê-lhe essa oportunidade ao seu corpo de ele descarregar esse stress e encontre a sua forma. Será que é movimentando o seu corpo, fazendo exercício, correndo, caminhando? Será que é a nadar? Será que é a descansar no sofá? Como é que é? Dê ao seu corpo a oportunidade de ele descansar, de ele descarregar o stress. E a última sugestão foi consultar-se. Consultar-se implica que você escute o seu corpo também. Então, você vai consultar-se e vai perguntar-se: será que isto é bom para mim? Será que isto faz-me bem a curto, médio e longo prazo? E escute o que o seu corpo lhe diz. Não é bom, é bom. Escute as suas sensações, escute os seus sintomas também. Quando você tem um sintoma, quando você tem um desconforto, uma sensação desagradável, uma dor, ao invés de você querer calar essa dor, esse sintoma, escute o que é que está atrás disso, qual é a mensagem disso. Por que é que eu estou com este desconforto, com esta sensação, com esta dor? O que é que isto fala sobre mim? O que é que isto me pede? O que é que o meu corpo me está a tentar pedir ou comunicar através deste sintoma? Então, consulte-se mais, escute-se mais. Treinar isso, mesmo que numa fase inicial não seja totalmente fácil, mas treinar isso é começar, é desenvolver essa relação com o seu corpo que vai ser fundamental de você ter quando está numa relação com alguém. Então, vou deixar aqui estas ideias para que você possa refletir sobre elas. Comprometa-se com alguma mudança na relação com o seu corpo, no sentido de você melhorar, desenvolver essa relação. Vai ter um impacto quando você vai para uma relação. Ao invés de você ir insatisfeita, ao invés de você ir a querer esconder-se, a querer fugir, envergonhada, ao invés de você estar lá, mas estar desconectada e desligada, sem sentir o prazer, sem sentir o corpo, sem sentir as sensações internas que lhe falam sobre aquela relação, imagine como será. Imagine como será entrar numa relação com alguém, estar a conhecer alguém, estar a evoluir numa relação com alguém, estando à vontade consigo mesma, a se sentir bem consigo mesma, com o próprio corpo, a se sentir leve, a se sentir descontraída, sabe? A se sentir confiante, a saber o que é bom para si, a saber o que não é bom para si, a saber defender os seus limites, as suas necessidades. Imagine isso acontecer. Não tenha dúvidas de que realmente existe uma relação muito direta entre a sua relação com o seu corpo e as potenciais dificuldades de relacionamento que você tem com alguém, numa relação com alguém. E faça alguma coisa sobre isso. Vale muito a pena. É muito importante que você tenha esta consciência e comece a mudar, a transformar o que for preciso. Não é por acaso que na mentoria que eu tenho com as mulheres, onde eu as ajudo a construir o que é preciso construir para elas terem na sua vida um relacionamento sério e saudável com alguém, nesse caminho de autoconhecimento, não é por acaso que a relação com o corpo, com a imagem, é um dos primeiros módulos que a gente trabalha, um dos primeiros pontos que a gente trabalha, exatamente pela importância do corpo, dessa relação com o corpo, na construção dessa relação séria e saudável que essas mulheres querem ter na vida. Então, se você é também uma dessas mulheres que está nesse caminho de buscar o que é que eu preciso de mudar em mim, o que é que eu preciso de desenvolver, de construir em mim, para poder viver uma relação séria, saudável e que dê certo com alguém. Saiba que este é um tema que você precisa de olhar, que você precisa de aprofundar, que você precisa de conhecer e transformar. E se restarem dúvidas, questões, fica à vontade para me perguntar.
Terei alegria de poder contribuir e responder. E vamos seguindo juntas aqui. Deixa aqui o seu comentário e vamos seguindo juntas para que você possa ir me acompanhando, a mim, ao meu trabalho e possa ir assim se desenvolvendo também. Um abraço e até logo.